Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, amados. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Que bom estar aqui nessa noite. Posso ouvir um amém? Se você puder, abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 9. O Senhor nosso Deus já está aqui. E isso é motivo de honra, de glória, de alegria, de manifestar a nossa gratidão a Ele. Amém? Ele está se movendo por nossa causa. E isso é maravilhoso. Quantos creem que o Senhor já está se movendo aqui nesse lugar? Quantos saíram da sua casa com essa expectativa? Então, se você saiu com essa expectativa, querendo Deus operar, nada e ninguém pode impedir. E eu creio que Ele quer fazer. E é por isso que nós estamos aqui. No livro de Salmos, capítulo 9, diz o seguinte: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei o teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Amém? Glória a Deus. Quem quer louvar ao Senhor aqui de todo o coração? Cássio, gostei disso aí, hein? Primeirão, vou perguntar de novo. Quem quer aqui entregar o seu melhor de todo o coração ao Senhor? Glória a Deus! Um povo que se rende com alegria, um povo que responde ao chamado, um povo que reconhece os feitos do Senhor, porque neste salmo, Davi está dizendo: eu te louvarei de todo o meu coração, eu vou contar, eu vou falar todas as tuas maravilhas. Nesta noite, nós temos a oportunidade de contar tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E de coração, com muita alegria, exaltar a Ele. Quando você está alegre, o que você faz? É assim que você manifesta a sua alegria? Estou muito alegre hoje, Jana. Estou alegre, uma alegria. Ai, meu Deus. Estou alegre, pastora Márcia, a gente vê, você está tão linda. Que bênção, os irmãos novos aqui hoje, nessa noite. É dessa maneira que você manifesta a alegria? Se você ganhasse 1 milhão agora, como você manifestaria a sua alegria? Ah, minha sogra tá ligeira. Glória a Deus. Mas nós ganhamos muito mais que 1 milhão. Nós ganhamos a nossa salvação, porque Ele está aqui. Aleluia, aplauda. Bem forte, bem forte. Entrega a Ele o seu louvor, entrega a Ele a sua adoração, entrega a Ele o seu melhor nessa noite. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia! Levante as suas mãos bem alto e comece a agradecer. De
Diga a Ele o quanto você tem prazer em estar na presença dEle. Diga a Ele: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E é por isso, Paizinho querido, que nós nos alegramos na Tua presença. É por isso que nós manifestamos a Ti a nossa alegria, o nosso bramido. Nós lançamos a Ti, ó Pai, levantamos a Ti mãos santas e dizemos que Tu és santo, Santo Espírito Santo, do início ao final desta reunião. Toma o Teu lugar. Este é um tempo Teu, este é o Teu momento, Espírito de Deus. Tu tens liberdade para fluir, Tu tens liberdade para agir. Nós estamos abertos a Ti. Nós viemos aqui para Te amar, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te adoramos, Pai de amor, e entregamos a Ti o nosso melhor, o nosso melhor. Os nossos inimigos retrocedem nessa noite. Os nossos inimigos fogem da nossa presença, porque o Senhor está aqui. O Senhor levanta agora e dá o seu rugido de glória. Dá o seu rugido, leão da tribo de Judá. Dá o seu rugido nesse lugar. Limpa o ambiente, limpa o ambiente. Toma os nossos corações, Senhor. Toma as nossas vidas. Nós pertencemos a Ti. Consagramos a Ti, Pai, essa reunião do início ao final. Consagramos somente a Ti. Tudo que vai acontecer aqui, Pai, é por causa do Senhor. Nós estamos livres, porque aonde há o Espírito de Deus há liberdade. Nós estamos livres para Te adorar. Nós estamos livres para cantar louvores a Ti. Nós estamos livres para aplaudir, para dançar na Tua presença. Nós estamos livres para levantar as nossas mãos. Nós estamos livres porque aonde há louvor, o Senhor habita. Diz a Tua palavra que o Senhor habita em meus louvores, e nós cremos que o Senhor está aqui. Então receba o nosso melhor. Receba o levantar das nossas mãos. Receba todo o nosso ser nesta noite, que em nome de Jesus ofertamos a Ti com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção. E você aplaude bem forte ao Senhor aí no seu lugar. Vamos celebrar o Senhor. Levante suas mãos e vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele merece. Aleluia! Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Ele é poderoso. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Declare: Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter?
Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. O amor de Deus em nós, Ele anula qualquer sentimento e situação que possa nos acontecer ou então que possa nos afligir. O amor de Deus, Ele nos conforta, Ele nos levanta e Ele nos garante a vitória, amém? Então é por isso que nós precisamos aprender a confiar 100% em Deus, a ser 100% dependente do Senhor, porque aquele que nos prometeu, aquele que te prometeu a vitória, Ele vai cumprir na sua vida. Você crê nisso? Então levante suas mãos e declare assim comigo: eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Então se você é vitorioso, vamos declarar juntos que nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes do Senhor e com Ele nós vencemos. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, a igreja declara agora: se Deus está conosco, não há o que. Se Deus está conosco, Ele é grande, vamos declarar: Deus, Tu és grande. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, todos juntos. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia. Aplauda mais forte a esse Deus que vive e reina eternamente. Oh Senhor, Tu és bem-vindo no nosso meio. Você pode dizer isso? Tu és bem-vindo no nosso meio, Pai. Seja bem-vindo aqui, ó Pai. Venha rasgar os céus nesta noite. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem. Venha com Teu vento soprar neste lugar. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Nós Te queremos, ó Pai. Nós queremos mais a Tua presença. Você pode clamar: queremos mais a Tua presença nesta noite. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui.
teu amor liberta. Estás aqui num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está. Onde está a sua fé? Então declare que se abra o céu. É a oração da tua igreja, Pai. Rasga os céus nesta noite. Que se abra o céu e o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. A igreja declara que os céus fechados se abram. Que os céus a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. A sua fé e a sua esperança estão neste Deus.
A sua fé e a sua esperança estão neste Deus. Então erga as tuas mãos, dê um brado de vitória a este Deus que vive. Aleluia. Oh Senhor, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Nós viemos nos derramar aos teus pés. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração e o clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Venha derramar o teu Espírito nesta noite. Venha quebrantar os corações. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Ele escuta o teu clamor. Então levante a sua voz e clame. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, A igreja declara. dizer que és famoso, Me derramar. Mais uma vez. Eu venho me derramar. Oh Senhor, nós precisamos do teu amor. Nós precisamos do teu amor. Dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo. Me derramar. Dizer que és famoso. Oh Senhor, erga as tuas mãos neste momento. Este é o seu momento com o Pai. Feche os teus olhos e se derrame totalmente aos pés dele.
Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua oração. Oh Senhor, nós declaramos que Tu és o único Deus. Tu és o Alfa, o Ômega, o primeiro e o único Deus, aquele que nos amou, aquele que entregou o Teu único Filho por amor a nós. Hoje você tem a salvação, por isso não fique com a sua boca fechada neste momento. Agradeça a Ele, diga: Senhor, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o meu Senhor, e somente a Ti todo louvor e toda honra. Aleluia. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro. Reina sobre a... Declare. Tu és não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a... Reina na nossa vida, Senhor. Reina na nossa casa. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, ó Pai. Nós Te louvamos, nós Te damos graça, nós rendemos graça ao Teu santo nome. O Alfa, o Ômega, o primeiro, o único. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tome posse dessa palavra e declare. Declare pro inferno ouvir. Alfa e Ômega, início e fim. Ele é tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim.
tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, és o ar. És o Alfa e Ômega. Só tu és Jesus, tu és o nosso amor. Nós queremos te entronizar. Seja coroado, Senhor. Seja coroado, Senhor. Nos céus, os anjos te adoram. E aqui na terra, seja feita a tua vontade. Vamos adorar ao santo nome do Senhor. Mais uma vez, vamos declarar: és o Alfa e Ômega. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela tua presença no meio do teu povo. Aqui estamos para te entregar todo louvor, honra e glória. Recebe o nosso culto nesta noite. Tu és o nosso Deus, não temos outro além de ti. Tu és a razão e o sentido do nosso viver. O Senhor nos move, por isso estamos neste lugar. Te amamos e que a tua graça possa se manifestar em nosso meio. Nos toque, nos cure, nos sare, nos liberte, nos abençoe. Em nome de Jesus. E todos os santos digam comigo amém. Assim seja e assim será. Antes de se sentar, dê uma olhada aí em quem está perto de você. Diga boa noite, a graça e a paz, Deus abençoe, é bom te ver. Enfim, Deus abençoe. Este é o povo que vai morar no céu, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos os presentes, boa noite também a todos aqueles que estão em casa, no trabalho, em trânsito, viagem, passeando de férias. Que a graça de Deus igualmente possa alcançá-los e que esta unção, a unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo, possa estar aí aonde você está. Gostaria só de reforçar que onde você está é uma extensão da igreja de Jesus. Que você possa de forma reverente se entregar e permitir que o Senhor faça algo lindo na sua vida esta noite, para que você tenha uma experiência real com Ele. A todos aqueles
que estão conosco agora, eu gostaria que você pudesse compartilhar, por favor, compartilhar o Face, não é? Amém. Deixa eu só passar uns recados aqui, senão você que está conosco, gostaria que você pudesse compartilhar. Deixa para depois, daqui a pouquinho. Senão eu vou entrando nesta vibe e digo a vocês, deixa para mensagem, tá bom? Obrigado. Então vamos lá. Eu gostaria só de pedir a você que está conosco no Facebook, para que você pudesse compartilhar o culto desta noite, e que esta palavra possa alcançar alguém, que esta pessoa possa cultuar a Deus conosco. Não esquece de curtir e deixar o seu comentário. Se você ainda não segue Igreja da Fé Cristã no Facebook, por favor, siga. Por outro lado, nós temos o nosso canal no YouTube, temos lá inúmeras ministrações da palavra, que com certeza vão abençoar sua vida. Na semana, procura assistir pelo menos 1, 2 ministrações, e isso vai te edificar espiritualmente, que você possa crescer na fé, conhecimento e graça, em nome de Jesus. Você toca no sininho para receber as notificações em tempo real. Gostaria também que você pudesse, por favor, deixar lá o seu comentário e o seu like, que para nós também é muito importante, para o canal é importante, tá bom? Muito bem. Chegando na igreja, não esquece de fazer o seu check-in. O check-in é o registro de chegada, tá bom? Para que as pessoas possam acompanhar e saber que você é cristão, que você serve a Jesus e que você faz parte de uma igreja. Que eles possam conhecer também este ministério através de você. Isso é muito importante. Fabrício. Tá bom, vai lá, pode ser. Só o balcão tá bom, filho. Esse povo é muito dedicado, né? Amém, glória a Deus. Deixa eu perguntar quem está aqui hoje pela primeira vez, desse lado primeiro aqui. Aqui, como é teu nome? Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Que Deus te abençoe muito, viu? E do lado da Fabiana? Ó, o Marcelo. Marcelo já é conhecido da gente, já veio outras vezes, né, Marcelo? Deus abençoe, tá bom? Quem mais aqui? Primeira vez. Como é teu nome? É verdade, Laerte, filho do meu tio Luiz, da Terezinha, não é? Deus abençoe. E a Ingrid do seu lado, tá bom? Deus abençoe, Conceição. É uma alegria recebê-los, tá bom? Quem mais? Primeira vez. Oi? Segunda, como é seu nome? Fernanda. Deus abençoe. Aqui o Alexandre e a Silvia. Deus abençoe. Muito bem. Quem mais? Ali, fala o nome para mim, por favor. Marcelo. Tudo bem? Deus abençoe. Do lado do Marcelo, a Kátia. E esse príncipezinho lindo aí? Tá certo, tá certo. Graças a Deus. Mais alguém? Quero apresentar para vocês o pastor Ivaldo Pereira da Cruz. Cadê o pastor? Está ali, pastor. Vem cá, pastor, dá uma saudação para nós. Está do lado da sua esposa, Fátima. Ele foi missionário durante muito tempo na vida dele. Na verdade, ele fez mais missões fora do Brasil do que propriamente no Brasil, né? Pelas Assembleias de Deus. Glória a Deus. Dá uma saudação para o pessoal aqui. Deus abençoe, meu amado. Eu até esqueci de entregar a carta aí. Tá bem. Fique em paz. Que a graça do Senhor seja com todos vocês. É uma alegria para mim estar aqui. Estou morando aqui próximo, no segundo edifício aqui embaixo. E vizinho, né? Retornamos da obra missionária. E outro dia, passando aqui, conversei com o pastor. O nome dele é Alberto.
pastor Alberto, e ele bondosamente me convidou, mas eu estava fazendo caminhada, mas foi uma bênção, e assim eu estou feliz aqui com minha esposa, né, pela primeira vez, agradeço a Deus. Então, meus queridos irmãos, trabalhamos na Argentina, saímos para a obra missionária 31 anos, e trabalhamos um tempo na Argentina, depois fomos para a Venezuela, trabalhamos 5 anos e meio na Venezuela, na época que ainda o Chávez estava na cadeia, né? Ele tinha intentado aí um golpe e estava preso. Então, o país, esse país era como um paraíso. Mas depois fomos para Maceió, trabalhamos alguns anos, pastoreamos várias igrejas e depois fomos para Honduras, América Central. Ali trabalhamos um tempo também e devido a enfermidades, retornamos para Maceió e depois fomos para o Uruguai. No Uruguai trabalhamos até o final do ano passado e agora jubilamos, estamos jubilados já, né, porque foram mais de 30 anos fora, né, mas antes a gente já tinha morado aqui na cidade, casamos aqui em 1980, né, e agora com minha sogra, com 90 anos, então viemos aqui para Bragança, quando jubilados, e estamos aqui novamente, depois de mais de 30 anos fora de Bragança. Então estamos aqui, somos vizinhos aqui, e para nós é uma alegria. Quero deixar aqui um texto da Palavra de Deus nessa saudação, Salmo 103. Quero parabenizar todos que estão aqui neste culto, porque esse é o melhor lugar para a gente estar aqui nesta vida. Como o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então é uma bênção o crente congregar, está escrito que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, quem realmente deseja ir para o céu, então, seu desejo é congregar, estar na presença de Deus. Então, parabéns a você que um dia aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor. Eu fiz quando tinha 18 anos de idade. Hoje estou com 65 anos e até aqui eu digo, tem me ajudado o Senhor. Minha esposa, desde os 5 anos, que serve ao Senhor também. 5 anos de idade. E graças a Deus, firme até hoje. Então, como Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Então, parabéns a você que um dia aceitou Jesus como Salvador e Senhor, entregou sua vida a Cristo, porque é o melhor que o ser humano faz aqui nessa vida. E disse Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, é a melhor coisa que o ser humano faz, aceitar Cristo como Salvador e servi-lo aqui nesta vida. Eu, apesar de jubilado, ainda estou trabalhando, é claro, é como os sacerdotes, quando eles, no Antigo Testamento, eles jubilavam já com 50 anos. Eu ainda passei 15 anos, né? Estou com 65, né? Mas eles ficavam ajudando os outros sacerdotes, eles não ficavam aí isentos de trabalho, né? É uma alegria servir ao Senhor sempre, né? O servo do Senhor, ele recebe talento e o seu desejo é trabalhar com o talento que Deus lhe deu. Então, meus queridos irmãos, aqui para concluir essa saudação, Salmo 103, vou ler os primeiros versículos que diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém. Portanto, eu agradeço a oportunidade que o amado pastor Alberto me concedeu. Muito obrigado, pastor, que Deus o abençoe. E assim é do senhor, é verdade. Esse aqui você pode levar. Eu quero dizer que esse amado pastor, que está muito bem, não é? Para estar jubilado e com 65, está inteiro, né? Aí tem muitos dias aí para fazer a obra de Deus e nos abençoar. Enfim, ele escreveu este dicionário. Outro dicionário também? É um dicionário de ética, de teologia e ética. Tá. E este daqui, ó, para quem gosta de estudar a palavra, para quem quer crescer, como disse, na fé, conhecimento e graça, né, pastor? Tem que investir. É um valor simbólico, e eu gostaria muito que você pudesse depois dar uma olhadinha e adquirir, porque eu me lembro no início do meu ministério como me abençoava esse material, né? Tá bom? Que Deus possa... Se alguém adquirir, eu não levarei o dinheiro, ficará aí para alguma obra da igreja. Amém, pastor querido. Deus abençoe. Deus abençoe a pastora Fátima também, tá bom? Deus abençoe. Ganhei dele, ó. Quase ele levou. Você viu que eu sou rápido. Falou, esse é meu. Tem que ser assim, né, pastor? Com a bênção, né? Graças a Deus. Amados, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 10. Diz assim, ó: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas também tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Até aí só. Eu me sinto tocado em partes, até por conta de ter recebido antes desta palavra um missionário no altar, porque com certeza o que não falta para um missionário e para uma missionária é uma experiência real com Deus. Todos os dias nós recebemos da parte de Deus algum favor. Então eu gostaria de agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele fez na vida desse pastor querido e na vida dessa pastora querida. Deus, Ele se move de uma forma sobrenatural para tocar corações, para manter a sua obra na terra. Ninguém faz a obra de Deus contribuindo financeiramente se não for tocado pelo Espírito Santo de Deus. Existe um espírito que se chama espírito de avareza, que tranca os corações e que impede as pessoas de contribuírem com o crescimento e a expansão da obra de Deus na terra. Mas Deus, em todos os momentos, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, Ele
se movia através do seu espírito para convencer pessoas a cuidarem daqueles que estavam à frente e daquelas pessoas que davam suporte ao trabalho. A igreja na face da terra, ela tem sido sustentada pelo céu. E quando Deus tem um projeto e entrega este projeto a uma pessoa, Deus patrocina a realização deste projeto. Eu não vou dizer a vocês que é algo fácil, mas o desafio é muito grande. Mas tiramos os olhos daquilo que muitas vezes quer nos intimidar, para colocarmos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero agradecer muito a Deus por todas as pessoas que fazem parte desta igreja local, deste ministério, que têm sido igualmente tocadas e convencidas pelo Espírito Santo de Deus a fazer algo, não para o homem, mas fazer algo para Deus. Estamos aqui pela graça do Altíssimo para uma importante missão, que é de levar uma palavra de salvação àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. E a nossa prioridade maior é gente, pessoas, vidas e almas. Isso deve queimar no nosso coração. E quando você de repente tem um desejo profundo de servir a Deus também com os seus bens, o Senhor, Ele cuida de você, Ele multiplica a semente que você planta, e de uma forma sobrenatural, Ele te dá uma colheita providencial na hora certa. Toda semente que você planta hoje vai ter colheita amanhã. A semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. Aqui nós estamos falando a respeito da vida ministerial do apóstolo Paulo, mas acima de tudo, de como é que Deus sempre cuidou dele. Aqui é uma das passagens. Então ele recebe dos filipenses uma oferta, e os filipenses já tinham tido essa postura outras vezes. Paulo orando, não se humilhando a homens, mas se humilhando debaixo da onipotente mão de Deus. É assim que nós fazemos a obra na terra, sem manipulação, sem qualquer tipo de artimanha, porque aquilo que é esperteza por parte do homem se torna malignidade, fogo estranho e maldição diante de Deus. Quando nós falamos sobre este assunto, nós tratamos assim com tanta seriedade. Nós sabemos que, por outro lado, há pessoas que não pensam como nós pensamos, mas nós entendemos que altar não é balcão de negócios, o evangelho não é mercadoria. Então, nós, temerosos no nosso coração, fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes, como disse a vocês, não é fácil, mas é trabalhoso. Não vou dizer que é difícil, eu digo que é trabalhoso. Até aqui, Deus tem nos ajudado. O apóstolo Paulo, então, orando e buscando a Deus, para que Deus pudesse prover tudo o que fosse necessário para que ele pudesse continuar a fazer a obra. E Deus então toca no coração destas pessoas, e elas separam uma obra ou uma oferta e dedicam a Deus. Então ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor, muito me alegrei.
finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Então, eles já tinham feito uma vez, fizeram de novo, e Paulo aqui está agradecido pelas 2 vezes que ele foi abençoado por estes irmãos. Agora, nós precisamos pegar esta lição e trazer para a nossa vida. Olha o que ele diz: mas que digo, ou melhor, não digo isto por necessidade. Ou seja, aqui ele está querendo dizer o seguinte: amados, eu não vou falar algo para tocar o coração de vocês, para que vocês possam ficar com dó de mim e ofertar novamente. Então eu não quero, o que eu estou falando não é por necessidade. Vocês se lembram que o mesmo apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto, que a oferta que nós damos não é por necessidade, nem por tristeza. O que a gente oferta, deve ofertar com alegria. Quem é que Deus ama? A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então aqui ele diz: olha, eu não estou falando isso por necessidade, porque eu aprendi. Olha a lição. Quem ensina esta lição é o Espírito Santo. Sabe por quê? Eu aprendi, preste atenção, porque essa lição é importante, a contentar-me com o que eu tenho. E muitas vezes o crente que anda na carne e não anda no espírito é uma pessoa que está sempre descontente com aquilo que tem. Parece que nada é suficiente. Ele passa o dia sem agradecer a Deus pelas pequenas coisas, pequenos livramentos. E muitas vezes aquilo que é pequeno para nós representa algo grande, dependendo do momento. Então, se você não sabe ser grato nas pequenas coisas, Deus não vai te abençoar nas grandes coisas. A palavra diz que se eu for fiel nas pequenas coisas, Ele vai me colocar sobre grandes coisas. Então, se você quer ser abençoado, comece a agradecer todos os dias por aquilo que você já tem. Tira os olhos daquilo que você ainda não tem. Para de murmurar, reclamar, se lastimar, blasfemar. Comece a agradecer a Deus por aquilo que você já tem, por aquilo que Deus já te deu, pelas pequenas conquistas. Então diz que ele aprendeu a se contentar com aquilo que ele tem. Então a lição aqui que devemos aprender nesta noite é que você deve parar de reclamar. Eu não sei se isso acontece com todas as mulheres, mas eu acredito que sim, porque esse espírito não foi aprisionado ainda. A mulher abre o guarda-roupa antes de vir para o culto e diz assim: eu não tenho roupa para ir para a igreja. Eu não tenho roupa para ir para a igreja. É claro que é uma brincadeira, mas ela quer dizer o seguinte: eu não estou encontrando uma roupa legal para usar hoje. Você vai agradecer a Deus pelo que você tem. O guarda-roupa de repente está lá abarrotado, a sapateira ali é sapato para uma centopeia, 100 pares de sapato. Mas de repente aquela pessoa que não tem é aquela pessoa que é grata, é aquela que não tem nem que ficar pensando o que eu ponho, o que eu não ponho, isso combina, isso não combina, não. Mas quando a pessoa tem assim, sabe, um monte de opção, ela olha para tudo aquilo e diz assim: não, eu não tenho roupa para ir para a igreja hoje. Homem, ele tem um sapato, um tênis e um chinelo, está tudo certo. Agora a mulher não, ela gosta de cores variadas, que combine, é ou não é? Isso não está errado, mas você precisa ter um espírito grato. Tem gente que, eu estou guardando essa roupa para quando eu emagrecer eu vou usar.
Eu disse para uma pessoa: é melhor você doar para o bazar. Quando você emagrecer, você compra roupas novas. Mas nós somos assim, nós não somos gratos. Então imagina só como é que Deus enxerga isso. Todo dia aquele sentimento de insatisfação, isso traz frieza espiritual, isso nos afasta de Deus e afasta Deus de nós. Então Paulo aqui está dizendo que ele aprendeu com o Espírito Santo de Deus a se contentar com o que tem. Dificilmente a gente aprende isso com pessoas. Aí diz embaixo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Se tem uma coisa que a gente não sabe, é ficar abatido, é ou não é? Abatido, porém não derrotado, porque Deus tem que nos lembrar muitas vezes de onde a gente saiu, daquilo que a gente teve, não soube agradecer, daquilo que a gente perdeu, dos prejuízos, das faltas. Amados, é tudo providencial, Deus tem que tratar conosco, e a gente precisa aprender como que Ele nos abençoa. Então aqui diz que ele aprendeu a se contentar com o que tem, ele aprendeu a estar abatido e também ter abundância. Como missionário, ele tem que saber dormir numa esteira no chão, principalmente quem trabalha com tribos indígenas, vai aprender a deitar, dormir numa esteira no chão, ou num colchão d'água. Eu sei ter como sei não ter. Não é todo dia que a gente come picanha, não é? Leandro está aí? Fica quieto, Leandro. Se controla. Tem irmão que fala: pastor, carne eu só como quando mordo a língua. Mas a gente tem que aprender a agradecer a Deus quando tem lá só uma salada, quando tem de repente só um disco voador, um CD, um ovo frito. Glória a Deus. Quando a pessoa tem lá só um arroz e ela agradece a Deus, outro dia vai ter um arroz e feijão. Quando ela agradece pelo arroz e feijão, outro dia vai ter um arroz, feijão e salada. Quando ela agradece a Deus, outro dia vai ter um arroz, feijão, salada e um ovo frito. Daqui a pouco vai ter o feijão, arroz, uma salada, um ovo frito e batata. Daqui a pouco vai ter arroz, feijão, salada, ovo frito, batata e bife. A gente sabe agradecer a Deus. Você já parou para pensar nisso, que às vezes Deus está testando o seu coração? E o marido é reprovado, porque a esposa coloca o almoço, ele diz: não tem outra coisa não, só tem isso. A mulher diz: amor, você não fez compra. Não, mas essa aí é tua parte. Falou: mas a tua é dar dinheiro. Você não deu, é isso. É nesta hora sagrada de almoçar, de jantar, que nós perdemos a graça, a bênção. É hora de agradecer. Agradecer porque aquele alimento chegou até a tua mesa. Agradecer a esposa que naquele dia ela não errou no sal. Agradecer porque ela cozinha com tanto amor e carinho. Agradecer quando você tem aquele coração grato. Sabe o que acontece? Todos os dias, independente do que está na nossa mesa, nós comemos um banquete. Hoje é só cafezinho, não tem leite, glória a Deus. Ah, mas acabou o açúcar, é café sem açúcar, glória a Deus, porque açúcar faz mal, ainda mais se for refinado. Ah, tem pão murcho, pão adormecido, aleluia, glória a Deus, come, passa manteiga e queima lá no fogo.
Eu faço assim. Amados, para o crente não pode ter tempo ruim. Não pode. Você tem que saber confiar em Deus. E Ele fica escondidinho para ver qual vai ser o seu comportamento. Sei estar abatido e sei também ter abundância. O abatido não é resmungão, queixudo, rebelde. Não, às vezes a gente se abate, não é? Está acostumado a comer um prato de comida assim, de repente vai ter que comer um assim, fica meio, não é? A barriga ronca durante o dia. Não importa. Às vezes esse abatido é até quebrantado. Quando o Senhor me quebranta, Ele me arrasta para o lado dele, para ficar mais juntinho. E diz mais: sei estar abatido e também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Mais uma vez, lá em cima é aprendi, aqui estou instruído. Então ele não é levado por um sentimento, ele é levado por um aprendizado, ele é levado por uma instrução, ele é levado por uma revelação. Imagina só a gente chegar nesse estágio de não reclamar mais, não choramingar mais, não murmurar mais, não se lastimar mais, não blasfemar mais, e dizer: Senhor, eu sei ter e sei não ter. Eu me contento com o que tenho. Eu sei estar quebrantado, como eu sei também ter abundância. Tem gente que não sabe ter abundância, ganhou dinheiro, o camarada se afasta de Jesus, cai no mundo e vai fazer coisas erradas. Aquele que é de Deus é abençoado. Pastor, Deus tem me honrado, está aqui meu dízimo, minha oferta, minha semente. Eu sou um abençoador desse ministério. Então a gente sabe ter abundância e a gente sabe também estar quebrantado, estar abatido. E olha só, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, em todas as coisas. Ele diz em toda maneira e diz em todas as coisas, em toda maneira e em todas as coisas. Então há necessidade de se ter muita disciplina para a gente viver dentro da vontade de Deus, porque o diabo ele vai provocar situações para você se perder, e tem coisa que a gente fala que não glorifica a Deus, glorifica ao diabo. Então olha só, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Então você tem que saber lidar com a fartura e aprender a saber lidar com a fome. Eu costumo dizer que crente não passa fome, crente jejua. Não tenho o que comer, vou estabelecer um jejum no dia de hoje. Foi na casa de uma irmã, me lembro no começo do meu ministério, no Jardim América, uma casa grande. Quem olhava para aquela irmã na igreja dizia que ela era uma irmã abastada. E um dia fui na casa dela porque o Espírito Santo me levou para lá. Aí, na hora da conversa, ela disse: pastor, eu gostaria de lhe oferecer um cafezinho, mas vou ser sincera, eu não tenho para te oferecer. Meu marido está desempregado há muito tempo, ninguém sabe, e nós não temos nada em casa. Eu disse: irmã, me segue por favor. Levei ela até o carro, abri o porta-mala, ela e as crianças, e quando ela viu, estava ali uma grande e abençoada cesta básica para aquela mulher. Quando ela viu aquilo, ela falou: pastor, eu estava orando agora há pouco, e Deus me disse: enviarei um anjo, que vai suprir as necessidades da sua casa e dar de comida para a tua criança, para as tuas crianças. E o Senhor chegou aqui, e o Senhor me trouxe essa cesta.
E o pastor é o anjo da igreja. E eu creio, Senhor, que é um sinal de Deus. Eu creio que Deus vai nos abençoar. E eu disse: eu profetizo em nome de Jesus, porta aberta de emprego para o seu marido. E ela abaixou, ajoelhou ali naquela rua, colocou as mãos assim no porta-mala e começou a orar, começou a chorar, começou a agradecer a Deus. E eu disse: Deus, prepara um emprego para o marido dela. E o marido dela chega, e o marido dela vê aquela cena, e o marido diz: amor, consegui emprego. Aí ela pulava, ela se alegrava, e nós estávamos na rua, e não nos importamos com nada, e foi assim algo lindo que aconteceu. Deus vai te abençoar, quando você tiver um coração doador. A Bíblia diz que a alma do generoso prospera, e a primeira generosidade que devemos ter, amados, é para com a obra de Deus. Porque a igreja tem como braço forte, um ministério social forte, e nós ajudamos muitas pessoas, nós fazemos triagem, nós vamos lá, conhecemos a história dela e abençoamos. Eu quero te falar que Deus vai abençoar você nesta noite, do mesmo jeito. Então, diz aqui, na palavra: em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Amados, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é não reclamar. Eu não posso reclamar, eu não posso ser queixoso, eu não posso lamuriar, porque Deus tem sido tão bom para comigo. Eu sei o que é passar fome. Uma vez, lá atrás, quando eu precisei reiniciar, foi um recomeço no nosso ministério. Eu estava morando num porãozinho, 4 cômodos, sem móveis. Colchãozinho jogado no chão. Mas pastor, por que isso aconteceu? Deus nos trata. E eu preciso contar isso para vocês, porque tem gente que pensa que prosperidade, ela vem assim, ó. Existe um caminho, você passa pelo teste, se você é aprovado ou não. Uma vez acordei 3 e pouco da manhã, barriga doendo, com fome, não tinha nada para comer, fui na sala que tinha lá, sem móvel, com um tapete de barbante redondo ali, me ajoelhei naquele lugar e comecei a orar a Deus. Eu falei: eu sei o que o Senhor quer de mim. E ali eu comecei a me quebrantar diante do Senhor. E é nesta hora que você sai da miséria para a prosperidade de Deus. É nesta hora que você é promovido, quando você reconhece quem é em Deus e até por que você está vivendo aquilo. Naquela noite eu fui levado pelo Espírito Santo a liberar perdão sobre algumas pessoas, até mesmo sobre a vida de alguns pastores, porque eu tinha passado por uma fase difícil, ninguém me procurou, ninguém me ajudou, ninguém orou por mim. Aí naquele momento eu lavo a minha alma, e eu comecei a orar. Era umas 3 e pouco da manhã, terminei umas 7 horas da manhã. Quando eu abro a porta da cozinha, e existia assim uma área fechada, não dava para a pessoa colocar nada ali, se ela não pulasse o muro, para colocar na minha porta. Ela colocou ali um saco de compras, deste tamanho. Tinha um macarrão que eu gostava, o molho de tomate que eu gostava, tinha papel higiênico do bom, porque tem uns que, misericórdia, lixa, depila e massageia ao mesmo tempo. Tinha aparelho de barbear, tinha shampoo. Quem deu aquela compra me conhecia, e de duas uma: ou tinha alguém ouvindo a minha oração, ou Deus é Deus. E eu acredito que Deus é Deus.
Então muitas vezes você está passando a pior fase da tua vida. Deixa eu te falar, essa é a melhor fase da tua vida. Sabe por quê? Porque chega uma hora que você diz assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém, o Senhor é tudo. Porque enquanto tivermos alguma coisa para nos agarrar, nós vamos nos agarrar. Depois desse episódio, um irmão que a gente tinha na igreja disse: pastor, nem que seja numa praça, a gente precisa se reunir para cear, para cultuar Deus. Eu falei: irmão, Deus falou comigo, e Ele falou que vai nos dar um lugar. E naquela semana apareceram 4 lugares, e eu disse para Deus: Deus, o lugar que o Senhor tiver para nós é um lugar que não vai pedir fiador. 3 pediram, um disse: ah, você é pastor? Então não quero fiador. Se eu não puder confiar na palavra de um pastor, a coisa está feia mesmo. E graças a Deus, amados, o tempo que a gente ficou lá, a gente honrou os nossos compromissos. E Deus começou a nos levantar, e Deus começou a nos prosperar, e Deus começou a nos abençoar. Eu conto de um irmão que veio no culto. Foi um culto de ceia pela manhã, na época que estávamos voltando da pandemia. A esposa disse para ele: amor, esse dinheiro é para você comprar o frango de domingo, que é sagrado, macarrão, molho, refrigerante, para a gente almoçar. E o irmão veio para o culto, e na hora do culto ele sentiu de dar aquela oferta, na obra de Deus. A oração desse irmão foi: Deus, que a minha mulher não me mate, que ela entenda que o teu Espírito falou comigo. Aí ele saiu do culto quebrantado e estava no caminho para ir embora. Um irmão falou: ei, fulano. Ele parou, ele falou: tudo bem? Ele falou: tudo ótimo, na paz. E você? Ele falou: tudo bem, irmão, vou fazer como Jesus fez com o da árvore, o Zaqueu. Me convém hoje almoçar na tua casa. Ele falou: Jesus da glória, o irmão quer almoçar na minha casa. Eu dei o dinheiro do frango, do macarrão, do molho, do refrigerante, e agora? Ele falou: vamos no supermercado? Eu falei: vamos. Chegou no supermercado, o camarada encheu um carrinho, não comprou só o que era para domingo, fez uma compra gigante, e falou: irmão, não fica acanhado não, põe no carrinho o que você quiser colocar. Ele falou: não, irmão, veja aí, o que Deus tocar no teu coração. Lotou um carrinho, e foi para a casa dele, para almoçar com a sua família. Amados, tem coisa que a gente não entende, e eu costumo dizer que milagre a gente não entende, se vive, amém? E diz aqui, ó: posso todas as coisas naquele que... Você viu onde é que está o contexto do negócio? Do posso todas as coisas naquele que me fortalece? É em meio a dificuldades, lutas, aflições, angústias, necessidades, precisões, carências. É aí que você vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em me tomar parte da minha aflição. Como isso é bom, não é? Eu lembro que uma vez eu estava lá, chegou a Michele, eu acho que foi a Michele e o Daniel. Se não foi a Michele e o Daniel, foi a Michele e o Fabinho. Foram me levar meu telefone, compraram um telefone celular, Talk About, foi levar para mim. Você lembra disso? Naquele dia eu tinha orado e disse: Deus, eu estou incomunicável, eu estou precisando de um celular. Aí daqui a pouco foram me levar lá um celular. Na época era um blocolar, né? Aqueles grandões. Esse já era menorzinho. Você está vendo? Quando você faz a coisa certa, então a partir de hoje comece a orar.
Para de dizer: eu não arrumo emprego, está complicado, as portas estão fechadas, eu tenho que me mudar de cidade, coisa, e amaldiçoa. Não. Começa a declarar a graça de Deus, e você vai ver que Deus vai abrir a porta certa. Melhor do que muitas portas abertas, é uma porta aberta. Você sabe que aquela porta, quem abriu foi o Senhor. Quando você tem muitas portas abertas, você não sabe em que porta entrar. E Deus, Ele quer te dar essa palavra hoje, para você viver uma outra realidade. Esta noite é uma noite que você pode separar uma oferta especial para abençoar a obra de Deus. Hoje é um dia onde você pode dizer: eu quero te dar, Senhor, uma oferta de gratidão, porque faz tanto tempo que eu não agradeço a Ti. E não é só agradecer de palavras, não. É a gente aprender a ter este hábito de entregar a Deus esta oferta de gratidão em nome de Jesus, e de adorá-lo e temê-lo através dessa oferta que entregamos, uma oferta de reconhecimento. Então não saia daqui sem entregar uma oferta a Deus. Eu acredito que aquilo que você oferta não fará falta na tua vida, e tema a Deus para que Ele possa fazer muito mais do que você tem vivenciado. Eu gostaria que a igreja se mobilizasse agora, para que pudéssemos entregar ao Senhor a nossa oferta de amor, de reconhecimento, de gratidão, de adoração, de temor, em nome de Jesus. Hoje a Terezinha vai ser promovida. A Terezinha me diz que ela quer ser obreira, que ela tem muita vontade de servir a Deus. Você aguenta ficar um pouquinho de pé? Então você vai segurar aquele cesto das ofertas hoje, vai receber as ofertas. Então a irmã vai te ajudar e você vai ali, vai lá. Ela foi obreira durante muito tempo, ela está com dificuldade respiratória, não é? Ela está assim, agora você está promovida a obreira, acompanha ela ali. Vai lá. Ó, a primeira oferta do cesto é dela. Essa irmã é uma bênção. Ela vai lá todos os dias na sala, bate lá na sala do pastor, fala: eu não vou se eu não te der um abraço. Aí ela me dá R$20, ela fala: isso aqui é para você comprar alguma coisa para você, isso aqui é para a Janaína comprar um salgadinho bariátrico, porque não pode comer, né? Fica do ladinho dela ali, fica aqui com ela, pode ficar. Isso, dá um apoio de moral para ela. Amém? Separa o teu melhor enquanto nós vamos cantar este cântico. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está. Vamos ficar em pé. O Pix, você pode fazer oferta no Pix, você pode fazer sua oferta no cartão. E se você não trouxe hoje, você pode entregar na administração durante a semana, tá bem? Estende as mãos e diga assim: Deus, nós regamos agora a tua semente que é plantada na tua obra. Olha para cada irmão que contribuiu, para aqueles que não puderam e para aqueles que não quiseram. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja, porque o Senhor abençoa tanto os justos como os injustos. O sol veio para todos. Em nome de Jesus, continua cuidando da vida de cada um dos teus filhos. E continua, Senhor, abençoando a tua casa, em nome de Jesus. Abençoe os empresários, os empreendedores, comerciantes, negociantes, autônomos.
Abençoe, Senhor, os profissionais liberais, os trabalhadores, enfim, todos que aqui estão, aqueles que têm um projeto. Abençoe em nome de Jesus, Senhor, os projetos de vida e os pedidos de oração que estão sobre o teu altar. Em nome de Jesus, amém. Diga comigo, assim seja e assim será. Amém, Terezinha? Olha só, nossa obreira ficou feliz? Então acompanha lá os irmãos lá. Pode sentar, amados. Amém, graças a Deus. Queridos, eu vou tentar aproveitar o máximo tempo que nós temos ainda. Eu ministrei no domingo passado uma palavra a vocês, e tivemos a ceia. Esta palavra foi uma palavra pastoral. Eu até peço que você possa assistir o culto que foi ministrado no domingo passado, no dia de ceia, porque aquela palavra é muito importante para que você saia da posição que você está, talvez de uma posição de acomodação, negligência, passividade, e avance dentro do propósito de Deus para o ano de 2023. Não basta apenas frequentar uma igreja, você precisa pertencer. Igreja é lugar de pertencer. Eu gostaria de complementar a palavra que comecei na sexta-feira, e esta palavra que ministrei é uma palavra assim muito importante, para que possamos ver o propósito de Deus se cumprindo no nosso meio. Eu disse a vocês que costumo conversar com pastores, líderes, e quando chega no final de ano ou início de ano, nós temos que rever as nossas estratégias, temos que trabalhar o nosso plano ministerial do ano. E eu conversei com alguns deles e disse: se fosse para você fazer um pedido, que pedido você faria a Deus para a vida do seu pastor? Ou até mesmo o pastor, que pedido ele faria às pessoas pelo seu ministério? E cada um entende de uma forma, e externa, responde, verbaliza de uma forma. Então tem gente que, olha, pastor, a nossa necessidade da igreja é com o som, a necessidade da nossa igreja com as cadeiras, a necessidade da nossa igreja com equipamento de filmagem, a necessidade da nossa igreja o ar-condicionado, e por aí vai. E conversando com eles, eu disse: irmão, Deus, Ele vai nos abençoar com a estrutura e com a organização, mas a estrutura e a organização não vão ser servidas pelo reino. A estrutura e a organização deve servir ao reino, deve abençoar a obra. E muitas vezes a gente coloca uma coisa na frente da outra, e quando a gente faz isso, a gente desorganiza totalmente o propósito de Deus para a nossa vida. Aí eles me perguntaram: se fosse para o senhor pedir alguma coisa, o que o senhor pediria no começo do ano, para mim, para os irmãos que estão aqui, ou até mesmo para a sua igreja? Eu disse: eu gostaria que eles orassem e intercedessem pela minha vida. Eu agradeço muito a Deus por aqueles que intercedem por mim, que acordam de madrugada, que jejuam, que fazem batalha espiritual, que oram no Espírito Santo, que confessam a palavra, abençoando a minha vida. Mas por outro lado, nós temos uma boa parte da igreja, porque Deus chamou todos para a oração, mas nem todos são para a oração. Nós sabemos que oração é importante, mas na verdade
a oração para nós não é algo assim essencial, é algo que abrimos mão no nosso dia a dia, é algo que não praticamos na nossa vivência. E se você ora 10%, você tem 10% de bênção, 10% de sucesso. Se você ora 20%, você tem 20% de bênção e de sucesso. Se você ora 50%, você tem 50% de bênção e de sucesso. Se você ora 100%, você tem 100% de bênção e de sucesso. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar o tempo todo, o que significa isso? Porque tem gente que acha redundante, não dá para orar o tempo todo. Significa que você deve estar conectado com o céu o tempo todo. Nós somos de Deus e não podemos nos esquecer disso, porque oração tem que ser para nós uma prática de vida, um estilo de vida. Quando você diz, obrigado Senhor, é uma oração. Vocês se lembram da oração que Jesus fez antes de ressuscitar Lázaro? Estavam indo para o cemitério, Jesus abre a boca e fala em voz alta, obrigado, porque tu sempre me ouves. E a Bíblia diz que era para que aquelas pessoas ouvissem a sua oração e vissem depois a glória de Deus. Então nós precisamos muitas vezes deixar de ser religiosos apenas, para vivermos uma vida cristã de intimidade, relacional, particular, estreita, profunda. Então aqui nós temos a oração, que é o nosso devocional, a oração que é a nossa solitude, a oração que é a nossa comunhão com o Pai. E isso não dá para negociar. Todos os dias você tem que trabalhar essa questão da sua comunhão com Deus. E estar com Ele em comunhão durante todo o seu dia. Por quê? Porque nós queremos edificar ministérios sem comunhão. Nós queremos fazer a obra de Deus sem unidade. A palavra, quando fala na Bíblia sobre koinonia, significa ter tudo em comum. E nós não vamos conseguir ter tudo em comum se não for através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, ele pode nos tornar um. Quando a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Como que isso é possível? Através do Espírito Santo. Quando eu estou na carne, eu não vou conseguir viver isso, mas quando eu estou no Espírito, eu vou viver isso. E quando nós falamos de igreja, nós precisamos compreender o que é que Deus quer fazer no nosso meio no ano de 2023. Nós precisamos ter um ministério forte na área dos bebês, crianças, adolescentes, jovens, homens de negócios, mulheres, homens, senhoras, só que aqui a gente vai falar melhor idade, esporte, recreação, casais, recrutamento. Não, isso aqui é outra coisa. Nós precisamos trabalhar a área ministerial, organização de culto, o som, mídia, iluminação, transmissão, louvor, coral, teatro, dança, festas, eventos, projetos especiais, construção, reforma, manutenção, logística, transporte, limpeza, segurança, jardinagem, paisagismo, propaganda, marketing, evangelismo, missões, ação social e por aí vai.
Como é que nós queremos trabalhar tudo isso se não temos uma boa base de oração? Então, eu quero que você diga comigo, tudo começa na oração. Diga aí, tudo começa na oração. Então eu quero falar de um tipo de oração que é importante, muito importante para nós, que é a intercessão, que significa você se colocar no lugar daquela pessoa e pleitear a sua causa. E foi sobre isso que nós falamos na sexta-feira. Nós discorremos um pouco sobre isso na sexta-feira. Então nós precisamos que os irmãos se voluntariem, através do encargo que o Espírito vai colocar no coração dos irmãos, para fazerem parte deste ministério chamado Ministério de Intercessão. Nós faremos um recrutamento, estes irmãos serão treinados, teremos um grupo no nosso WhatsApp, para poder passar os avisos, lições, pregações, pedidos de oração, qualquer coisa que porventura precise da mobilização do Ministério de Intercessão, nós colocamos lá. É uma pessoa que está adoentada, enferma, alguém que está precisando de uma necessidade, um livramento, a gente coloca lá e a gente tem irmãos comprometidos, que não vão dizer assim, tá, eu vou orar por você, e não ora nada. Eu falei na sexta-feira, a importância que é o intercessor estar consciente do seu ministério. Você pode, de repente, marcar no seu celular, lá no bloco de notas, no iPad, no seu notebook, ou até ter um caderno, nunca uma folha, porque as folhas nós perdemos. E você colocar lá a pessoa e qual é o pedido dela. E só parar de orar por ela depois que a bênção acontecer. Então nós precisamos aprender como intercessores a ser responsáveis. Então tudo aquilo que eu quero e preciso ver na igreja de Jesus, não vai acontecer de outra forma, se nós não começarmos a orar pela igreja, para que Deus levante líderes. Quantos irmãos abençoados estão aqui, que não sabem que possuem um chamado para liderar no meio do povo de Deus. Amados, as células vão voltar, o nosso tempo de recesso é até dia 15, aí vou me reunir com os nossos líderes de célula, que são pequenos grupos, reuniões nas casas, muito abençoadas, para que nós possamos retomar. Você já pode manifestar o teu desejo, pastor, eu quero oferecer minha casa a Jesus, para fazer essa reunião familiar durante a semana. Nós já estamos divulgando isso, para que os irmãos possam colocar o seu barquinho à disposição de Jesus, para que aconteça a pesca maravilhosa. Então, aquele irmão que de repente não pode oferecer a casa ainda, mas ele pode ser um líder, ele pode ser alguém que vai auxiliar nesse trabalho. O fato é que a igreja, ela não pode ser morosa. A igreja muitas vezes está dormindo, como eu falei, negligente, omissa, passiva. Então Deus te trouxe aqui para que você, no começo deste ano, entenda: é importante casa, é importante carro, é importante apartamento na praia, é importante dinheiro, prosperidade, promoção, é importante tudo isso. Não é pecado, mas se torna pecado quando eu coloco estas coisas na frente da obra de Deus. Eu preciso entender que tem pessoas da minha família que estão indo para o inferno, tem parentes meus que estão indo para o inferno, tem vizinhos meus que estão indo para o inferno, tem pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que fazem academia com você, que estão indo para o inferno porque não conhecem o Evangelho. E nós precisamos, amados, como igreja, entender o propósito de Deus neste tempo profético na cidade de Bragança Paulista, neste tempo pós-pandemia, onde as pessoas estão tão fracas.
Pastor, eu estou fraco. Você está orando? Não. Está jejuando? Não. Você lê Bíblia? Não. Você na igreja não aparece. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus, só estas coisas nos fortalecem. É importante alguém orar por nós, mas vai chegar uma hora que você também vai orar por alguém. E eu só estou aqui, amados, porque alguém orou por mim, alguém intercedeu por mim, alguém não desistiu de mim, alguém me amou, porque o intercessor é aquele que acima de tudo ama, porque somente aquele que ama acorda de madrugada, sai debaixo do cobertor quente, vai se ajoelhar no tapete, se debruçar no sofá, abraçar uma almofada e chorar na madrugada. Então nós precisamos compreender como é que Deus vai fazer o que Ele quer fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Humanamente nós temos tantos planos, nós temos tantos objetivos, nós temos tantas metas, mas a Bíblia diz que o Senhor é que estabelece o propósito. Eu ouvi o pastor falando aqui a respeito da alegria de congregar, de servir a Deus, de ser de Jesus. Amados, a nossa geração, essa geração do agora, não dá essa devida importância. Ele contou agora há pouco que a mulher dele é convertida desde os 5 anos de idade. Olha que coisa linda. Hoje nós precisamos ser fiéis ao nosso chamado. Tem gente que passa mais no mundo do que servindo a Deus. Então é um tempo onde nós precisamos orar e dizer: Senhor, coloca temor no meu coração, que eu possa conhecer a verdade, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, muda a minha realidade, Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. E olha, quando Deus me chamou, eu dizia assim: eu não sei o que Deus viu em mim. Talvez você diga: pastor, eu não sei o que Deus pode ver em mim, mas eu digo uma coisa: Ele vê algo que você não vê, Ele vê algo que eu não vi em mim. Mas Deus é especialista de trabalhar com o barro e de tornar você num vaso de honra, para seu louvor, honra e glória, amém? Deus pode mudar a história do nosso bairro, Deus pode mudar a história da empresa onde você trabalha. Já pensou? Ah, nós temos um crente aqui, peraí, vamos chamá-lo porque ele vai orar pela empresa. Olha que bênção. É um funcionário que está doentado, é um funcionário que está com algum problema, ali você é reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus, em todo e qualquer lugar que você esteja. Já pensou quando chegar o avivamento? O balconista da padaria se converte, o açougueiro, o farmacêutico, o coletor de lixo. Deus, Ele começa a te usar para ganhar muita gente. A gente precisa encerrar daqui a pouco, mas eu me lembro de uma situação, onde um dia um irmão ouviu uma palavra como essa, e ele ia sempre comprar pão numa padaria, e o dono da padaria era português de Portugal, obviamente, e ele estava lá, muito devoto de uma determinada santa, e ele ficava a assistir um canal católico, e o irmão que ia lá comprar pão todos os dias, dizia assim: eu não vou pregar para ele, porque ele é muito católico, ele é muito religioso, ele é muito devoto, eu não vou pregar para ele, não vou pregar para ele. Aí um dia, ele chegou lá, ele achou algo estranho, a santinha não estava mais no lugar dela, ele estava a ouvir louvores e adoração. Aí ele perguntou: seu Manuel, o que foi que aconteceu? Ele falou: me converti a Jesus. Ele falou: mas como, seu Manuel? Ele falou: veio aqui uma pessoa, ela comprava pão todos os dias,
Aí ele começou a falar do amor de Deus, de que Jesus morreu por mim, que deu a sua vida por mim, que derramou o seu sangue por mim, pelo perdão dos meus pecados, e eu entreguei a minha vida a Jesus, e agora Jesus é meu único Senhor e suficiente Salvador. Ele falou: eu também sou crente, seu Manuel. Ele falou: e por que nunca pregaste para mim? Por quê? Porque a gente acha que a pessoa não vai se converter. Você tem que pregar em todos os momentos, diz a Bíblia, em todas as horas, no conveniente, no inconveniente, o Senhor vai te usar. Então nós precisamos orar nesse sentido, para que Deus possa levantar um ministério forte de intercessão. E durante essa semana a gente ora pelos cultos, a gente ora cultos de sexta, domingo, ora pela frequência, compromisso dos irmãos, para que eles criem raízes, pelo ministério de música, por cada integrante, para que Deus possa guardá-los, para que haja unidade, para que haja comunhão. Vai ter reuniões regulares, onde a gente vai poder estar junto e se apaixonar cada vez mais para Jesus. Aqui onde é a livraria ali, a gente quer fazer uma casa de oração, colocar forro, colocar voal nas janelas, para tornar um lugar mais acolhedor, mais discreto, colocar lá 4 assentos confortáveis, 4 tapetes, colocar lá uma arca da aliança grande, não tem nada de místico, é simbólico. Colocar lá um pôster de um leão enorme, muito bonito, que já vimos, uma cortina muito bonita, uma luz âmbar, o nome de Deus em hebraico e em português, para que você possa saber. E ali nós estamos sonhando para orar 24 horas por dia. É o nosso alvo. Não sei quantas pessoas nós temos ainda, mas imagina só. Eu posso orar 1 hora, eu posso orar 2, eu posso orar 3. Daqui a pouco a gente fecha 12 horas. Quando não, daqui a pouco a gente está fechando final de semana, daqui a pouco a gente está fechando 24 horas. Sabe por quê, amados? Se queremos ver a operação de Deus em nossa cidade e no meio da nossa igreja, nós precisamos entender que não tem outro caminho senão oração. Quando você começa a orar, você começa a se converter, você começa a ter sua experiência real com Deus, você começa a nadar de braçadas no oceano do Espírito. Então eu quero dizer que Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito para esta igreja, e é por isso que você está aqui. É muito importante você compreender isso. Você muitas vezes quer que Deus te dê algo, só que o mais importante é você compreender que você deve dar algo ao Senhor, é se oferecer como sacrifício vivo a Deus. Eu disse a vocês que teve um dia na minha vida, que na hora da oferta eu não tinha o que dar, eu peguei lá um envelope e marquei: Deus, eu quero te entregar a minha vida. E eu acredito que Ele recebeu, porque a minha vida é uma vida dedicada a Jesus, é uma vida oferecida a Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé, curvasse sua cabeça, fechasse os teus olhos. Diga comigo assim: Deus, nós estamos estabelecendo nesta noite, assim como fizemos na sexta-feira, as bases dos ministérios e departamentos que atuarão no ano de 2023. Nós cremos que o Teu Espírito nos capacita, habilita e prepara para o Teu mover. Nós queremos nos submeter. Deixa os microfones do grupo fechado e deixa só o meu aberto. Nós queremos nos submeter totalmente ao mover do Teu Espírito, para que em nome de Jesus possamos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo.
nós queremos repreender toda e qualquer malignidade, tudo aquilo que vem para impedir o teu mover. Rebatemos com o nosso escudo da fé toda seta atirada, e em nome de Jesus profetizamos nesta noite avivamento no meio da igreja, avivamento em cada casa, em cada lar, em cada família. Que caia por terra, Senhor, toda preguiça, toda indolência, toda ação maligna do inferno que quer impedir a tua igreja de avançar. Mova-te, Senhor, levanta os teus filhos na tua unção, para que possam descobrir o seu chamado, em nome de Jesus. Nós abençoamos o planejamento estratégico deste ano, e cremos que veio de ti, e precisamos, Senhor, do teu endosso, da tua graça e do teu favor, para ver tudo acontecendo. Queremos nos doar, nos entregar e nos sacrificar para ver o teu propósito através das nossas vidas, em nome de Jesus. Ainda de cabeça curvada, de olhos fechados, todo e qualquer espírito maligno do diabo que atua na vida desta pessoa de forma direta ou indireta, não tem poder de continuar amarrando, cegando, ensurdecendo. Em nome de Jesus, tudo aquilo que impede o mover de Deus nesta vida, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça, corre caixa la manaya sa, requei candala su, remanaya cha, le candaya se, marahalasho yandalasi. O rebabaha la manaya sa. Corre caixa la manaya sa. Corre que kamanasu. Corre manasteri shala manayasa. Aleluia. Corre kababahasha. Os colaboradores, espírito maligno do inferno, sai dessa casa, sai desse lar, sai desta família. Eu não peço isso, mais pertinho, eu ordeno, eu exijo, eu determino todo o trabalho de macumbaria, feitiçaria e bruxaria não tem mais lugar na vida dele. Cai por terra em nome de Jesus. Vai saindo da sua mente, vai saindo do seu corpo, vai saindo da sua vida. Não se esconda, em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem, no 3, manifesta. 1, 2, 3, em nome de Jesus. Todo trabalho errado na encruzilhada, no centro, na mata, na praia, no cemitério, não tem mais poder na vida dele. Vai sair da sua casa, do seu lar, da sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é teu último dia na vida dele. Em nome de Jesus, é o teu último dia na vida dele. Você não vai ficar aí, vai ter que desalojar. Em nome de Jesus, vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o Senhor determinar. Fecha os olhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai bater em retirada agora. Agora, desaloja,
desaloja, desaloja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você perdeu, ele é de Jesus, ele foi comprado por bom preço, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai da sua casa, sai da sua casa. Espírito Santo, todo mal tem que sair da vida dele. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Diga: Deus, completa a boa obra que o Senhor começou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está com tontura, indisposição, ânsia de vômito, venha na frente, por favor, rapidinho. Deixa ele sentadinho aqui no primeiro lugar. Corre cababaja.
Oh, aleluia. Pai, eu quero orar e pedir pelo teu povo. Confirma, Senhor, na vida do teu filho, tudo aquilo que tu tens para ele, para sua casa, para o seu lar, para sua família. Em nome de Jesus, toda malignidade tem que cair por terra. Eu profetizo que ele sai daqui diferente como chegou, em nome de Jesus. Todo mal bata em retirada, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, amados? Precisamos ir embora, amém? Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Que a graça bendita de Deus seja sobre cada um de vocês. O irmão está colocando as coisas lá. Não esquece de passar ali e comprar um dicionário do irmão. Olha só, ele trouxe com tanto carinho, e nós vamos abençoar, e ele disse que vai deixar a oferta aqui. Então, por favor, passa lá, compra um dicionário, vai te ajudar muito a compreender as escrituras, tá bom? Que Deus possa abençoá-los, uma semana de graça, de vitória e de bênção para cada um de vocês. Deus abençoe.